mais uma aula da disciplina de Física. Essa aula aqui é de número 6, aula do 9º ano. Nela, vamos trabalhar centro de gravidade de um corpo. Mas aqui, o que é centro de gravidade de um corpo? É a força está aplicada em um ponto determinado de um corpo. Ou seja, esse centro de gravidade, certo, está aplicado apenas em um ponto do corpo, não está na referência do corpo todo. Força aqui, na verdade significa que, na verdade vai ser a força peso, ok? Aí ele colocou força aqui, mas que você utiliza mesmo é o peso. Mas o que é o peso? É uma força de atração da Terra, ou seja, a Terra puxa os corpos para baixo com uma força, e essa força é chamada de peso. Ok, gente? Tudo próximo da Terra é puxado pela Terra com essa força de atração. Essa força aqui é peso, aqui ele colocou o nome força. Ok, mas é a mesma coisa, tudo é força, mas só que aqui também é força, só que é peso. Está aplicado em um ponto, como eu falei, né? Ó, em um ponto, certo? Ou melhor, está aplicada só naquele ponto. O corpo todo pode ser extenso, mas não aplica em todos os pontos do corpo, apenas em um específico determinado de um corpo. Para vocês entenderem melhor, vamos aqui para a próxima página. Pronto. Aqui para representar aqui, ó, exemplos, né? Nesses aqui vamos trabalhar corpos regulares. Ok? Primeiro vamos saber o que é corpos regulares. Aqui eu tenho C e G. É na verdade as iniciais, centro de gravidade, voltando aqui, né, ó, centro de gravidade, aí aqui coloca só as iniciais, o C e o G, aqui do mesmo jeito, o C e o G, o C e o G, centro de gravidade, ou melhor, o centro de gravidade está aplicado aqui, ó, nesse ponto, ou seja, no meio, né? Do mesmo jeito é o cubo. O centro de gravidade está aplicado no meio. O cilindro também no meio. Ok? Como eu falei aqui, olha, está aplicada uma força. Essa seta aqui é o vetor que representa a força. Aqui, ou melhor, o peso, né? P de peso, como eu falei. Peso é um tipo de força. Peso novamente. Peso, ou seja, esse peso aqui está aplicado apenas no meio, não no corpo todo. Como eu já disse, é corpos regulares, não é isso? Corpos regulares, ou seja, o que é corpos regulares? Na verdade é aquele corpo que possui simetria. Essa esfera aqui tem simetria, o cubo tem simetria e o cilindro tem simetria. Como assim tem simetria? Ok, vocês vêm aqui, ó, se vocês pegar a esfera e dividir ela no meio, certo? Ficou muito reto aqui, mas ó, essa parte aqui direita é igual com essa parte aqui esquerda. Isso aqui é simetria, é como se fosse um espelho. Pronto, esse daqui do mesmo jeito, ó, divide aqui o corpo no meio. Essa parte aqui do lado direito é igual com essa parte aqui do lado esquerdo, ok? Então isso aqui são corpos regulares, ou seja, que possuem simetria. Quando isso acontece, o centro de gravidade fica no meio do corpo. Outra novamente, né? Olha, dividir o corpo aqui no meio. Ficou muito reto, né? A linha aqui, mais aqui, ó, essa parte direita é igual com essa parte esquerda. Nesse caso aqui,
possui simetria, ou seja, são os corpos regulares. Corpos regulares, o centro de gravidade, como eu falei aqui, C e G é aplicado no meio. Ok? O centro fica no meio porque o corpo é regular, ou seja, possui simetria aqui no meio. Pronto. Como eu falei, novamente, revisar aqui, ó, peso, o centro de gravidade fica no meio, atuando uma força peso. Centro de gravidade fica no meio, atuando uma força peso. Centro de gravidade no meio, atuando novamente uma força peso. Os três. Isso é para qualquer corpo. Aqui eu coloquei uma esfera, um cubo e um cilindro, mas pode ser qualquer corpo, pessoal. Não é obrigado a ser só esses três corpos, não. Bom, como eu falei lá, recapitulando, são os corpos regulares. E se o corpo não for regular, como por exemplo um triângulo não é regular. Por quê? Porque se eu pegar o triângulo aqui, olha, e dividir ele no meio, certo? Ele não vai ficar igual. Vamos supor que eu divide ele no meio aqui. Essa parte aqui do lado direito não é igual do lado esquerdo, né? Do lado direito você só possui uma ponta. Do lado esquerdo você possui duas pontas, que são os vértices. Certo? Então não ficou igual. Nesse caso aqui, para se calcular o centro de gravidade, é um pouco diferente. Vamos analisar. Pronto, aqui o triângulo, retângulo, o que eu mostrei lá, que não tem simetria. Existe uma regra, ó, corpo sem simetria. Ok? Existe uma regra. Qual é a regra? Suspender o corpo. Vou suspender ele aqui. Ele está aqui suspenso por uma corda, um fio, um cordão, qualquer coisa, pessoal. Suspender esse corpo pelo vértice, aqui, olha, pela ponta. E de acordo com a corda aqui, você vai traçar uma linha, certo? No corpo. Primeira parte, você pega um vértice, suspende o corpo pelo vértice e traça uma linha. Depois vou pegar esse outro vértice aqui, olha, esse outro aqui, certo? Ele virou. Você pode ver que o triângulo retângulo está virado agora, olha. Essa linha aqui, essa daqui é que eu vou colocar, olha. Essa linha aqui é essa daqui, gente, que já foi tracejado. Já tem uma linha. Aí suspende ele novamente com um fio pelo outro vértice, ou seja, pela essa ponta aqui, e coloca-se também novamente, certo? Uma linha. Ok? Para representar essa linha aqui, pronto. Aí ficaram agora duas linhas. Note que aqui eu já tenho CG. CG, como eu falei, centro de gravidade. E pode ver que já tem um ponto aqui, olha, no meio. Dá pra ver muito bem, mas tem um ponto aqui no meio, que é o centro de gravidade. Mas não terminou. Vou pegar essa outra ponta aqui, ou melhor, esse outro vértice, certo? Virar o triângulo retângulo e suspender ele aqui, ó. Tá suspenso por outro fio aqui. E nesse fio vai tracejado outra, certo? Outra linha aqui, olha, ou melhor, tracejada aqui uma linha para ficar registrado. Ok, essa linha aqui é de acordo com o fio, com esse fio aqui. Essa linha aqui, olha, ok, é essa daqui. Essas duas aqui, olha, essa linha aqui, deixa eu tracejar aqui novamente. Essa outra linha aqui, essas três aqui, olha, essas outras duas veio daqui. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Ficou tudo de verde, mas são três linhas diferentes. E o vértice fica aqui no meio, ó, melhor. O centro de gravidade, desculpa, gente. O centro de gravidade fica no meio. Você pode perceber como esse corpo aqui não tem simetria, como eu falei. Sem simetria, ok? Ele não ficou diretamente no meio. Você pode ver que essa parte aqui de cima, vou mostrar para vocês aí a parte de cima. Essa parte aqui de cima, certo?
é maior do que essa parte aqui de baixo, ou seja, a simetria ficou bem aqui, não ficou no meio do corpo. Isso acontece porque ele não tem simetria. Utiliza-se essa regra para calcular o centro de gravidade. Agora vamos para outro detalhe. No centro de gravidade, pode-se achar também o equilíbrio de um corpo. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Um carro no plano inclinado. Na verdade, é um equilíbrio do corpo. O carro no plano inclinado, ele pode o que? Virar, certo? Mas dependendo da linha do centro de gravidade, ele não vira. Ó, o carro não tomba desde que a linha esteja entre os dois pneus, ou seja, em um plano inclinado, o carro só vai tombar se ele passar essa linha, ou melhor, essa linha imaginária, certo? Entre os dois pneus. Para vocês entenderem melhor, tá aqui, ó, o exemplo do carro, pronto. Esse aqui é um plano inclinado. Vê que tem uma parte aqui mais alta, né, do pneu, mais baixa. Nesse caso aqui, ó, você pode perceber, ó, é o CG, né, centro de gravidade. Centro de gravidade, na figura aqui A, o carro não vai virar. Por quê? Porque essa linha aqui, olha, melhor, essa linha do centro de gravidade, uma linha imaginária, está entre os dois pneus. Quando tiver no meio dos dois pneus, o carro não vai tombar. Nesse caso aqui, o carro está mais inclinado. Aqui, ó, você pode ver que o plano aqui está maior, né? Olha, está mais íngreme, né? Aqui o centro de gravidade, olha, vê que o centro de gravidade, se você passar uma linha aqui, vê que ele já está tocando o pneu aqui. E para ele não cair, ele não pode tocar. Você pode ver que ele está no equilíbrio aqui. Qualquer movimentozinho ele cai. E perceba também que o pneu aqui, olha, está fora, ou melhor, já está suspenso. Fora do plano inclinado. Aqui não, aqui ele está normal. Aqui o pneu já está saindo do plano, já está sendo levantado. Ok? Nessa parte aqui, ó, você pode perceber. Ok? Aqui temos, como eu falei, o peso, né? O peso P, puxando para baixo aqui, com o centro de gravidade. Nesse caso aqui, ele está no início de tombar, né? Ou melhor, de virar. Porque essa linha aqui, do centro de gravidade, está tocando o pneu. Ele tem que ficar aqui, no meio dos dois pneus, para ele não virar. Aqui ele não está no meio, ele já está tocando esse outro pneu aqui. E nesse caso aqui, olha, o centro de gravidade já tocou diretamente o pneu, ok? Certo? Nesse aqui, com certeza, ele vai virar, sem problema nenhum. Ele vira, né? Porque aqui ele já está no meio do pneu, ou seja, já está passando, né? Do pneu aqui, o centro de gravidade, ok? Aqui temos, né? Isso, olha. O centro de gravidade, na verdade, ele muda a posição, né? Ou seja, o centro de gravidade está aqui. Aí teremos um centro de gravidade aqui, mas esse aqui você não leva em consideração, só esse daqui. Ok? Certo? Porque aí é como se o centro de gravidade deveria estar aqui no meio. Mas como o carro está sendo cada vez mais inclinado, ele está mudando o local, né? Aqui ele está bem na ponta, aqui ele já está mais afastado para o lado esquerdo. E aqui já está mais para o lado esquerdo novamente. Aqui é onde o carro vai virar. Certo? Vamos aí para outro detalhe. Tipos de equilíbrio. Existem 3. Estável, instável e indiferente. Vamos falar de cada um. Essa primeira imagem aqui é o equilíbrio estável. Esse primeiro aqui, ó, a primeira imagem, esse daqui é estável. A segunda imagem é instável. E a terceira imagem é indiferente. Ok? Ó, equilíbrio estável, instável e indiferente. Nesse caso aqui, você pode ver que vai ter dois centros, né? Olha, um centro bem aqui
parecido lá com o do carro. Quando ela for virar aqui, essa linha pontilhada, vai ter outro centro aqui, olha, do objeto. Ou melhor, o cone aqui, ele vai mudar de centro. Certo? Ele vai ficar bem aqui. E aqui, quando ele for tombar um pouco para a direita. Certo, pessoal? Nota aqui também, ó, que quando ele tombar, ele vai voltar ao seu tamanho normal, ou melhor, a sua forma, o seu lugar original. Nesse caso aqui, no estável, que aqui é o estável, essa primeira imagem aqui é estável, mesmo que ele vire aqui, ele vai voltar à sua posição inicial. No instável, certo? Também você tem dois centros diferentes. Esse primeiro centro aqui, quando ele virar um pouco para a direita, ele vai mudar o seu centro, vai ficar bem aqui no meio. Você pode perceber que são dois cones, um verde e um pontilhado aqui de preto. Esse outro aqui, ó, que eu estou circulando aqui, são outro cone, centro e centro 1. Então aqui também ele vai mudar de centro, mas só que nesse caso aqui ele vai tombar para o lado direito e não vai voltar a sua forma normal, melhor, a sua posição inicial. Ele vai cair. Nesse caso aqui ele cai, ele não vai voltar. Esse aqui ele volta, posição inicial, certo? No indiferente aqui, no indiferente, ok, esse centro aqui ele não vai mudar sua posição, vai ficar aqui, mesmo que ele role para esse outro local aqui, para a esquerda, ele vai ficar na mesma posição aqui, olha. O seu centro, ele não muda. Ok, gente? É diferente. Esses dois aqui, o seu centro muda e esse aqui não muda. Isso aqui é o corpo instável, que volta à sua posição inicial. Ok? Esse aqui não volta à posição inicial e aqui o centro é diferente. Aqui eu até coloquei aqui, olha, o cone. Ok, o cone aqui, o cone volta ao estado inicial, que é o A aqui, ó, a primeira imagem, viu, gente? O centro de gravidade muda. O B, o cone não volta à posição inicial, o centro de gravidade muda. O C, o cone, o centro de gravidade não muda, ok, gente, ó. O centro de gravidade aqui, ó, volta à posição inicial, não volta à posição inicial, o centro de gravidade não muda. Aqui são as características daqueles três cones, viu? Esse aqui é o cone 1, cone 2 e o cone 3, esse aqui, ó, que é A, B e C. Aqui temos também essas características com um parafuso, ó, centro de gravidade, aqui vai ser o estável, ó. Só que lá é um cone, aqui é um parafuso. Aqui vai ser um estável e aqui vai ser um indiferente. Na prática, né? Ó, o centro de gravidade aqui não muda. Esse aqui, o centro de gravidade muda. Só que ele vai cair se ele girar. E aqui não. Aqui ele volta à posição inicial. Ok? Bom, e aqui também temos alguns exemplos aí de centro de gravidade. O João Teimoso, na verdade, eu acho que todo mundo já viu. Quando ele bate, ele volta para a posição inicial, não é isso? E temos esse experimento aqui, olha, certo? Não vou entrar muito em detalhe aqui, né? Temos dois garfos, ok? Dois garfos, uma moeda, ok? Aqui o centro de gravidade está bem aqui no meio, olha. E temos uma agulha. E aqui ela está, ok? Ela está apenas, pessoal, aqui ela está apenas encostada, não está fixada, viu? Então nesse caso aqui também, como o centro de gravidade está aqui no meio, mesmo que você mexa esses dois garfos aqui, ok? Ela não vai cair, certo? Mas aqui ele não está preso aqui, né? Porque se estiver preso aqui não tem sentido, né? Ok? Aqui porque aqui teve um ponto estável, por causa do centro de gravidade tá mesmo aqui, olha, nessa posição.
Bom, gente, já vai passando o horário aí, né? Terminou a aula e até a próxima.